PUC São Paulo. Para orientação dos maquinistas, ao longo de uma ferrovia existem placas com a indicação da quilometragem. Um trem percorre essa ferrovia em uma velocidade constante e em dado instante seu maquinista observa uma placa em que o número indicador da quilometragem tinha 2 algarismos. Após 30 minutos, ele passa por uma outra em que, curiosamente, os algarismos assinalados eram os mesmos da primeira, só que escritos na ordem inversa. Decorridos 30 minutos da sua passagem pela segunda placa, ele passa por uma terceira, em que o número marcado tinha os mesmos algarismos das anteriores, mas na mesma ordem dos da primeira, e com um zero intercalado entre eles. Nessas condições, a velocidade desse trem em quilômetros por hora era. Bom, vamos às informações. Nós temos 3 placas, ok? Então eu tenho aqui a primeira placa. Aonde nessa primeira placa nós temos os algarismos XY, por exemplo. Aqui é a minha primeira placa. Ele fala que após 30 minutos andando a uma determinada velocidade V, eu vou passar por uma segunda placa. Na segunda placa, curiosamente, eu tenho os mesmos algarismos da primeira, só que na ordem inversa. Então aqui vai ser YX. Muito bem. Daí, após 30 minutos, andando a mesma velocidade constante da primeira aqui, da primeira passagem, nós vamos ter uma terceira placa. Curiosamente, essa terceira placa tem os mesmos algarismos das 2 primeiras, porém na mesma ordem da primeira, só que um zero intercalado entre eles. Ou seja, eu vou ter um X, 0, Y. Essa é a minha terceira placa. Ele quer descobrir a velocidade do trem. Olha, aqui, pessoal, eu vou ter que usar algarismos posicionais. Ou seja, eu vou ter que saber a posição que o algarismo está dentro do número. Legal? Observe que o X aqui está na casa das centenas, das dezenas, e o Y na casa das unidades. Aqui meu Y está na casa das dezenas e o X está na casa das unidades. Aqui o X está na casa das centenas, esse zero está na casa das dezenas e o Y está na casa das unidades, ok? Então eu vou escrever cada placa de acordo com a posição que o número está nessa placa. Significa dizer que aqui, como está na casa das dezenas, eu vou ficar com 10x mais y. Esta placa aqui, então, eu vou ter exatamente o quê? O 10y mais x. E nesta terceira placa, como o x está na casa das centenas, eu vou ter 100x mais 0, 0 na casa das dezenas, mais o y que está na casa das unidades. Ok? Se quiser multiplicar por 1 pode, mas não há necessidade. Bom, outra coisa que eu sei, olha, se o tempo de deslocamento entre as placas é o mesmo e a velocidade é constante, significa dizer que essa distância aqui é exatamente igual a essa distância aqui. Ok? As distâncias são iguais. E como é que a gente mede distância entre 2 placas? Pegando o que uma placa mede, subtraindo da outra. Então aqui eu vou ficar com 10y mais x menos 10x mais y e isso é exatamente igual a essa distância aqui. E como que eu meço essa distância? 100x mais y menos o que está medindo nessa placa aqui, 10y mais x. Muito bem.
Vamos tirar os parênteses, né? Vamos ficar com 10y mais x menos 10x menos y igual 100x mais y menos 10y menos x. Ok? Bom, eu tenho somente y e somente x na minha equação. Quem tem x joga para cá ou para lá, tanto faz. Quem tem o y para cá ou para lá. Vou jogar todo mundo que tem y para cá então. Ok? Então vamos ficar com 10y menos y aqui, ó. Vou passar esse y para cá também, menos y, ok? Vou passar esse menos 10y para cá, vai passar mais 10y. Ok. Quem tem x aqui? 100x menos x. Vou passar esse x para lá, vai passar também menos x. Vou passar esse 10x para lá, vai passar mais 10x. Ok, simplificando tudo aqui. 10y dá 20, menos 2, 18y. Igual 110 menos 2, 108x. Repare que esses dois números são pares. Então dá para dividir os dois por 2. Dividindo os dois por 2, aqui vai ficar 9y. E aqui vai ficar 54x. Ok? Vou dividir por 9. Dividindo por 9, vamos ter que y é igual a 6x. Bom, repare bem que eu só tenho uma equação em duas variáveis. Mas observe bem que x e y podem ser ocupados apenas por uma única, um único algarismo. Eu não posso ter dois algarismos. Ou seja, o meu x e meu y tem que ser valores de 1 a 9. Ou de 0 a 9. Só que a gente repara que 0 não pode ser. Porque se x for 0, o y vai ser 0, o trem não vai sair do lugar. Legal? Então x e y tem que ser diferente de 0. Então eles podem ocupar qualquer valores entre 1 e 9. Mais fácil para a gente pegar valores para x. Ó. Vamos colocar x igual a 1. Se x for igual a 1, y é igual a 6. Ok? Se x for igual a 2, já vamos ficar com y igual a 12. Isso pode acontecer, pessoal? Não. Por quê? Porque o y aqui tem quantos algarismos? 2 algarismos. Eu falei que cada um, o x e o y, só pode ter um algarismo cada um. Então, a partir do x igual a 2, todas as possibilidades serão nulas. Significa dizer que meu x é igual a 1 e meu y é igual a 6. Ok? Então, essa possibilidade aqui já não existe mais. Vamos tirar ela daqui. Eu só vou ficar com essa possibilidade aqui. Legal? X igual a 1 e y igual a 6. Então, as placas que eu tenho aqui formando, elas serão formadas por 1 e 6. Então, a primeira placa é 16. A segunda placa, 61. E a terceira placa, 106. Ok? Quanto que vale a distância entre cada placa dessa? Repare bem que a distância aqui vai ser de 45 quilômetros. Ok? 16 mais 45, 61. 61 mais 45, 106. Então, a distância entre cada placa é de 45 quilômetros. O tempo. O tempo é de 30 minutos. A gente sabe que 30 minutos é meia hora.
ele quer saber o quê? A velocidade do trem. Como é que se calcula a velocidade? Distância dividido pelo tempo. Ou seja, a velocidade do trem é igual à distância que ele percorre, 45 km, dividido por meio. O 2 sobe multiplicando 45, a velocidade do trem é 90 km por hora. Legal? Resposta 90 km por hora. Valeu! Abraço, até a próxima.